Tudo bem? Eu costumo receber no meu consultório alguns pacientes que querem ser avaliados quanto ao risco de desenvolver trombose ou algum fenômeno tromboembólico. Geralmente são pacientes encaminhados por outros médicos que vão fazer a cirurgia. Pode ser uma cirurgia plástica, cirurgia ortopédica, cirurgia aqui na região pélvica, uma cirurgia abdominal. São cirurgias geralmente de médio porte a grande porte. Então, como é que eu faço para avaliar o risco do paciente ter uma trombose? É possível fazer uma estratificação, chegar no percentual? O seu risco é tanto de ter trombose? O risco é baixo, é alto e moderado? Antes de eu te responder, eu queria me apresentar. Meu nome é Luiz Antônio, eu sou cirurgião vascular. Se você está ouvindo esse vídeo, gostar desse vídeo, eu peço que você compartilhe para outras pessoas que possam precisar desse vídeo, que eu vou fazer alguma cirurgia, e que a gente possa divulgar a saúde vascular e que eu consiga passar mais vídeos para vocês, ok? Então vamos lá. Bom, primeiramente eu preciso dizer que toda e qualquer cirurgia de médio porte, grande porte, toda cirurgia acima de 1 hora, precisa de uma avaliação, fazer um estadiamento, uma estratificação, para saber qual o risco daquela paciente desenvolver trombose. Toda cirurgia de médio e grande porte, a gente basicamente tem 3 grandes riscos, riscos baixos, mas que precisam ser mensurados. Risco de infecção, para isso a gente precisa avaliar qual tipo de cirurgia e saber se vai precisar fazer alguma prevenção com antibiótico. Então, infecção. Segundo, sangramento. A gente precisa colher uma boa história antes de fazer a cirurgia e precisa fazer uma cirurgia com rigor técnico, fazer uma hemostasia adequada, de forma que você minimize a formação de hematomas. E o terceiro é o risco de trombose. Tá? A trombose ela deve ser muito considerada em alguns pacientes. Para a gente entender trombose, a gente avalia alguns aspectos. O primeiro deles, existe a tríade de Virchow, que são 3 situações que aumentam o risco de trombose. Você tem um sangue muito lento na circulação, que é uma situação que o paciente está imobilizado, muito parado, que é o que se assemelha a uma cirurgia. O segundo fator da tríade de Virchow é quando você tem uma lesão na parede interna do vaso. Isso também ocorre em algumas cirurgias, a lesão da parede endotelial. E o terceiro são situações em que o sangue fica mais grosso, situação de hipercoagulabilidade. Em alguns casos, a gente precisa avaliar se o paciente tem alguma trombofilia. Eu também preciso dizer que o seu cirurgião, quando vai consultar você, ele vai avaliar o seu risco de trombose. E se ele desconfia que você tem um risco um pouco maior, ele costuma encaminhar você para um angiologista ou um cirurgião vascular para fazer essa estratificação. Também preciso dizer que os hospitais hoje, praticamente todos, de médio porte, de grande porte, muitos deles têm uma equipe, uma junta que avalia os pacientes com risco para trombose. Por que é importante a gente avaliar esse risco de trombose? Porque a gente pode, em alguns casos, tomar algumas medidas medicamentosas ou não medicamentosas que podem diminuir bastante o risco de trombose. Agora, por que o paciente tem um risco aumentado de ter trombose? Bom, em primeiro lugar, você muda todo o equilíbrio do paciente, aquele dia a dia, aquela correria. Ele vai para o hospital, vai ficar mais imobilizado, vai ficar acamado alguns dias. A cirurgia é uma situação em que o médico vai controlar a pressão, a movimentação dele, a hidratação. Tudo isso é uma situação nova, vai tomar alguns medicamentos. A cirurgia, por melhor que seja, por mais tranquila que seja, ela é um trauma. Ela tem um aspecto invasivo e pode gerar algumas alterações. Mas, como é que a gente pode avaliar de fato? Foram criados inúmeros scores, inúmeras classificações. Existem várias delas, existem algumas específicas para cirurgia plástica, algumas específicas para pacientes clínicos, algumas específicas para pacientes oncológicos. Eu vou citar as mais comuns, aquelas que foram consagradas pelo uso em larga escala e pelo uso pela grande maioria da comunidade científica. Tem o paciente clínico e o paciente cirúrgico. Como a pergunta que me foi feita foi avaliar quanto ao risco de ter trombose em uma cirurgia, eu vou me ater a ela, que é o score de Caprini. É um grande questionário e aquele questionário você preenche. O ideal é que você faça isso, obviamente, com o seu médico antes da cirurgia ou quando estiver internando. E de acordo com as respostas, você vai ser estratificado em maior ou menor risco quanto a desenvolver alguma trombose. É interessante a gente avaliar, para pacientes cirúrgicos que vão ser submetidos à cirurgia, o ideal é que você se submeta ao score de Caprini. Você pode encontrar isso na internet, score de Caprini classificação. Mas o ideal é você fazer isso junto com o seu médico. Ele vai avaliar, vai considerar cada aspecto. Alguns aspectos são bem técnicos mesmo. O que é importante? Por que é importante você fazer esse tipo de estratificação? Porque de acordo com o seu risco, o médico vai tomar
várias medidas medicamentosas, às vezes vai ter que prescrever anticoagulante para você e vai tomar algumas medidas também não farmacológicas. Deambulação precoce, vai tirar você fora da cama precocemente para você caminhar da maca, vai pedir para você usar meia elástica por algum tempo, eventualmente ele vai estender o período do uso de anticoagulante por mais tempo, vai manter você bem hidratada. São mais ou menos essas medidas que vão minimizar o máximo possível, vão diminuir muito o risco de você ter trombose. Veja, nunca o risco vai ser zero, mas você vai minimizar o máximo possível. Mas eu preciso dizer que mesmo com boa estratificação, mesmo com a ótima cirurgia, mesmo com todas as medidas preventivas, hidratação, uso de meia elástica, caminhada precoce, eventualmente uso de medicamentos, os riscos contra a trombose nunca vão ser zero, vão ser muito próximos de zero. Tá? O importante é você estar bem estratificado, fazer uma boa cirurgia e seguir todas as orientações médicas. Bom, e por hoje é isso. Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas ou até colocado mais dúvidas na cabeça de vocês. É interessante que você converse com o seu médico de confiança, procure um especialista e siga as orientações dele. Se você curtiu esse canal, peço novamente que você dê uma curtida no canal e repasse para outras pessoas, mande para algum amigo em algum grupo de Zap aí, para a gente divulgar mais cada vez saúde vascular. Obrigado.